Bom dia a todos, cooperados e cooperadas. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos os convidados, assim, cumprimentar aqui o Renato Noble e, em nome do Renato, cumprimentar a todos da mesa. Seja bem-vindo, Renato. O Renato é o Superintendente Nacional do Sistema OCB, SESCOP, que é a representação máxima do cooperativismo no Brasil, né? Então, Renato, seja bem-vindo ao Estado do Acre. Espero que não seja uma de muitas vezes que você virá ao Estado do Acre, né? Seja bem-vindo aí em nome de todos, a qual eu peço uma salva de palmas para o Renato. Eu quero agradecer a presença de todos aí que atenderam o chamado, né, para essa nossa 12ª Assembleia Geral Extraordinária da COPSEG. Eu queria agradecer a todos que vieram do município aí de Cruzeiro do Sul. Só lembrar, gente, que o povo de Brasileia, de Epitácio-Holândia, Chapuri e Assis Brasil, eles estão vindo ainda. Tem um probleminha no ônibus, mas eles devem estar chegando já a comitiva aí de Epitácio-Holândia, já com o Mazinho aí, tá? Eu queria agradecer também tem alguém de Sena Madureira aqui? Mas eu saúdo a todos os cooperados, né, que atenderam o nosso chamado, estão dispostos aqui. É um dia de muito trabalho, gente, mas ao mesmo tempo um dia de muita felicidade, né? A gente começar a nossa assembleia, né, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né, gente? Então, muitos não sabem o porquê que a cooperativa cresce, porque a cooperativa é abençoada, é o temor de Deus, é a humilhação perante o Senhor. Então, cada vez mais a cooperativa tem entendido que somente o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E Deus nos dá a sabedoria, nos dá a saúde, para que a gente vá em busca dos nossos objetivos. Então eu queria agradecer a todos mais uma vez, pediria que todos prestassem muita atenção, né, porque vai ser tratado assunto da mais valiosa importância de vocês, da necessidade de vocês. Vamos estar iniciando a nossa assembleia, né, com a palestra aí do Dr. Renato Noble, o superintendente da OCB, auxiliado aí pelo Dr. Márcio Dagnônio e também pelo Dr. agora Emes Costa Gomes, viu, Emes? A qual aqui eu pediria uma salva de palmas, porque ele é recém-aprovado aqui da OAB Acre. E também vão ser também ajudados pelo deputado Eduardo Farias, aqui presidente da FRENCOP, a qual eu pediria também uma salva de palmas para Eduardo, nosso querido Dudu. Então, gente, é só vitória. Na verdade, a gente está aqui expressando para a comunidade rio-branquense, para a comunidade acreana, o valor do cooperativismo, né, da união, entendeu? Da abnegação de pessoas simples, mas que encontraram no cooperativismo a saída, uma opção para o trabalho, para a renda, para a conjugação dos esforços, para a saúde, para a inclusão social. Eu me sinto muito feliz de, durante esse tempo todo, ter os representados, né, de zelador a administrador. Eu sempre me apresento assim, porque durante 3 anos da minha vida eu fui zelador com muito orgulho, né, e hoje eu posso dizer, né, que depois de 12 anos me considero vitorioso, porque ainda mais essa felicidade não é só minha, porque quem estava ao meu redor, todos cresceram. E todo cooperado que está na COPSEG, eu tenho certeza que os sonhos estão sendo realizados. Tudo aquilo que vocês estão buscando, estão conseguindo. E eu, assim, fico feliz que o cooperativismo é a porta de entrada de muitas pessoas, de jovens, de pessoas mais idosas, de mulheres. A quem o sistema seletista rejeitou, o cooperativismo de trabalho abraçou, e abraçou, deu aconchego, deu colo, deu carinho. E eu agradeço a todos os cooperados que até aqui têm colaborado, porque a cooperativa é a cooperativa que é, graças à atuação de todos os seus membros, de todos os seus cooperados que fazem dessa cooperativa uma das cooperativas mais importantes do Estado, uma cooperativa de pessoas simples, mas de pessoas interessadas, não é só envolvidas com o cooperativismo, mas sim de pessoas comprometidas em fazer o cooperativismo de verdade, cooperativismo lícito, não aquele cooperativismo que precariza o trabalhador, mas o cooperativismo com as diretrizes da OCB, que é o cooperativismo de vantagem para o seu associado, onde o associado tem direitos garantidos, direitos sociais. Então, na verdade, aqui me orgulho
né, por cada um de vocês que estão aqui, mulheres, homens, que saíram de suas casas e estão aqui hoje, como legítimos donos de sua sociedade, para estar aqui decidindo os rumos que ela tem que tomar. As deliberações que serão tomadas aqui serão cumpridas e serão levadas até o final, porque, como vocês sabem, na Cooperativa de Trabalhadores Autônomos e Serviços Gerais, o sócio não é só um trabalhador, o sócio é, em primeiro lugar, dono, é ele que decide, é ele que aprova e é ele que conduz as tomadas de decisão da cooperativa. Então, em primeiro lugar, aqui agradeço a Deus e mais uma vez agradeço a todos que vieram e que vão permanecer aqui com a gente nesse dia, para que vários assuntos serão tratados. E eu tenho certeza que depois dessas assembleias, o cooperativismo de trabalho no Acre vai contar uma nova história, uma história onde o trabalhador cooperado não ficará em nenhum momento desmerecido com relação ao trabalhador de carteira assinada. Então, muitos aqui têm histórias para contar de como o cooperativismo ajudou ele a crescer como ser humano, de como o cooperativismo ajudou a alcançar aquilo que sozinho não alcançaria jamais. Então, o cooperativismo, o sinônimo é esse. É a organização onde as pessoas juntas conseguem aquilo que sozinhas elas não conseguiriam. Então, agradeço a todos, felicito mais uma vez a todos e agradeço em nome do Senhor Jesus, tá? Muito obrigado. Edital de convocação. Assembleia Geral Extraordinária. O diretor-presidente da Cooperativa de Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais, COPSEG, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados que nesta data somam 1.055 em condições de votar para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 2 de setembro de 2012. No auditório da Faculdade da Amazônia Ocidental, FAAL. Cito a Estrada Dias Martins, número 894, Jardim Primavera, nesta cidade. Em primeira convocação, às 7 horas, com presença de 2/3 dos associados. Em segunda convocação, às 8 horas, com a presença da metade dos associados, mais um. Em terceira e última convocação, às 9 horas, com a presença de no mínimo 10 associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, prestação de contas do primeiro semestre de 2012. Segundo, a apresentação da nova legislação das cooperativas de trabalho. Terceira, constituição do Fundo Anual de Descanso. Cooperativismo e eleições de 2012. Quinta, deliberação sobre retorno de ex-cooperados. Sexta, constituição do Fundo de Poupança Compulsória. Nesse momento, o nosso assessor jurídico, o Márcio Rodagnoni, e o nosso amigo Renato Nobre, para fazer isso. Eles vão falar um pouco aqui sobre essa questão da nova legislação, tá, pessoal? E também, para dar o suporte aqui, vai ficar o Valdemiro e o Enes para dar aqui uma assessoria aos dois, tá bom? Então, meus amigos, bom dia a todos, a todas. Uma alegria estar participando desse evento. E quando a senhora leu aí a observação de que teve que justificar, né? E por que a Assembleia não está acontecendo no auditório da cooperativa, eu vi isso como um fato muito importante, né? E eu espero que vocês não queiram construir um grande auditório, né? Porque senão vocês vão ter que manter esse grande auditório. Então é importante fazer essa integração com a sociedade. A faculdade saber que existe uma cooperativa com 1.055 cooperados que está cedendo então o auditório. E quando esse auditório se tornar pequeno, tem o ginásio do SESI, tem a Arena da Floresta, e tem auditórios maiores aí para a cooperativa ser acolhida, né? Porque é preciso que a sociedade veja, né, esse movimento legal que vocês vêm fazendo aí há um bom tempo. Inicialmente eu quero saudar aqui o Dr. Renato, o Valdemiro, o Emerson, agora meu colega de profissão, né? E ao José Roberto, a todos os diretores da cooperativa, a todos os senhores e todas as senhoras cooperados, e desejar que esse nosso dia seja bem proveitoso. Eu não vou poder ficar o período todo com vocês, mas vou fazer o possível para atender no que me foi solicitado. Então, agora no mês de julho foi
sancionado uma lei, uma nova lei, a Lei do Cooperativismo de Trabalho. É uma lei que serve para todo o Brasil, onde tiver cooperativa de trabalho. Essa lei agora passou a reger e ela trouxe realmente muitas novidades. Uma lei nova, ela veio praticamente criar um novo ordenamento jurídico para esse ramo de trabalho, né, o cooperativismo. Então é muito importante que a gente conheça essa lei para saber realmente como é que a gente pode agora se comportar dentro dela, dentro do que o Estado determina que a gente faça. Então, por que surgiu essa lei? Pela necessidade. Surgiu há alguns anos já, tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, para que se regulamentasse esse tipo de cooperativismo que vocês desenvolvem, que é o cooperativismo de trabalho. Existem vários ramos de cooperativismo, esse é um deles, e esse ramo ainda não estava bem assim, legalizado, digamos assim. E foi colocado na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, um parágrafo único no artigo 442, que diz o seguinte, que não existe vínculo de emprego entre o cooperado e a sua cooperativa, e nem entre o cooperado e o tomador de serviço da cooperativa. Vocês entenderam? Então não existe vínculo de emprego, o cooperado não é empregado da cooperativa, e quando o cooperado presta serviço, digamos aqui na escola, para o Estado, para o supermercado, para uma empresa, também não existe vínculo de emprego entre o cooperado e esse tomador de serviço. Muito bem. Quando esse parágrafo único foi colocado na CLT, foi um avanço muito grande que a legislação fez, que o legislador deu para o cooperativismo, para reconhecer a essência do cooperativismo, que é a não subordinação. A não subordinação. O cooperado é um trabalhador autônomo e a legislação reconheceu isso. Acontece que, como no Brasil se dá jeitinho para tudo, e isso é uma coisa que nem sempre é muito bom, muitas pessoas começaram a utilizar dessa lei que eu acabei de falar e começaram a criar muitas cooperativas, e muitas cooperativas foram criadas com a finalidade de burlar os direitos dos trabalhadores. Aqui no estado nós tivemos alguns exemplos também. E algumas outras cooperativas foram criadas na boa intenção, mas acabaram também prejudicando os trabalhadores, porque algumas pessoas nem tinham noção do que estavam fazendo e acabaram tendo problemas seríssimos com a Justiça do Trabalho e os trabalhadores prejudicados. Mas também tivemos, e vocês são exemplo disso, cooperativa que vem conseguindo sobreviver no meio desse emaranhado de leis, correndo do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, igual ladrão quase de polícia, mas vocês no bom sentido, né? Demonstrando que são bons atletas, porque doutor Renato, a batalha que ele tem feito com o Ministério Público do Trabalho, com o Estado, e principalmente na Justiça do Trabalho, não tem sido brincadeira. E a COPSEG é a única cooperativa, salvo algo que eu não conheço, né? Das que eu conheço, então, que conseguiu derrubar ações trabalhistas com base nesse parágrafo único da CLT, demonstrando que não há subordinação entre os cooperados da COPSEG com o Estado ou com qualquer tomador de serviço dela. Então, dos processos que eu acompanhei até hoje, nesses sei quantos anos aí, a COPSEG é a única que tem conseguido fazer isso. Não porque está escrito na lei, mas porque na prática a COPSEG tem feito isso. Assembleias como essa aqui são comuns de acontecerem e as pessoas ficarem sabendo de seus direitos. Então eu já tive situações em que o diretor de uma escola chega perante o juiz e diz: não, doutor, eu nem sei o nome do cooperado. Ele trabalha na minha sala, mas eu nem sei o nome, porque troca, eles têm rodízio, eles não têm subordinação. Então a COPSEG está sobrevivendo e está crescendo por isso, porque ela procura ir além da lei. A lei diz uma coisa, a cooperativa, a COPSEG, ela está fazendo o que a lei determina e indo além. Como é que ela vai além? Há anos já atrás, a gente já começou nos debates a ver qual a alternativa que seria então para a gente vencer a Justiça do Trabalho. A lei 5764 diz que pode ser criados fundos. E aí se iniciou, então, não foi uma criação nossa, a Criana, evidentemente, mas a gente pegando exemplo de outros estados, começou a se criar fundos então dentro da cooperativa. E esses fundos, eles são idênticos aos direitos trabalhistas. Um fundo que dá direito a um descanso anual, um fundo que dá direito a
digamos assim, um 13º, uma gratificação natalina e assim por diante. Então esses fundos é que vieram gerando essa segurança que a Copseg tem hoje, de modo que chegando na Justiça do Trabalho, a gente, tanto o trabalhador diz que está satisfeito na cooperativa, as testemunhas provam isso, e ainda assim tem gente aí querendo barrar a participação das cooperativas em licitação. Mas vão perder tempo, como estão perdendo. A OCB já teve uma vitória aí esses dias, né? Depois vai ser falado mais, em que foi tentado barrar a participação da cooperativa em licitação e não pode. Agora a lei está sendo expressa. Se o objeto da licitação é o mesmo objeto do estatuto da cooperativa, ela pode participar, ela não pode ser barrada. E ratificando o que o Dr. Márcio falou, eu acho que essa lei, ela trouxe um fato muito importante para o cooperativismo, principalmente do ramo do trabalho, que é a quebra do paradigma da carteira assinada. Acho que o grande sonho das pessoas era uma carteira assinada. E essa lei, ela vem dar legitimidade para isso. Aquilo que a carteira assinada, o seletista tem direito, hoje o cooperado tem, além daquilo que tem na CLT, muito mais, porque a gestão é nossa. Então nós vamos determinar o que realmente nós queremos como benefício. E a lei vai proporcionar dessa forma. Mas o que eu queria só reforçar, doutor Márcio, era justamente a questão da legitimidade. Acho que essa lei traz a questão da legitimidade do cooperativismo, né, como uma atividade econômica. Acho que a partir da regulamentação dessa lei, hoje nós podemos dizer assim, olha, eu tenho uma profissão, eu sou cooperado. Nós podemos hoje afirmar isso em qualquer lugar, porque nós temos uma profissão que essa lei vem realmente trazer legitimidade. E nesse parâmetros, né, que essa lei traz, eu queria trazer justamente, por exemplo, ela traz a questão do salário base, que ela serve como parâmetro. Não quer dizer que nós vamos ter esse salário base. No caso aqui da Copseg, todo mundo sabe que nós estamos acima desse salário base. Mas ela dá um parâmetro para justamente quem está iniciando o trabalho. A questão da hora, né? Nós temos a OIT, a Organização do Trabalho, diz que nós temos que trabalhar efetivamente e com eficácia 8 horas. Né? E essa lei reforça essa necessidade, apesar de que nós não temos o compromisso, nós temos a base como a mínima desse horário. Tem a questão da equidade, eu acho muito importante como princípio cooperativista, que é o ganho a partir da produção. Né? Nós vamos reforçar isso, quem trabalha mais ganha mais. Isso vem legitimar justamente o trabalho e a profissão. Então, dentro desses preceitos, né, eu acho que é importante a gente reforçar o que o Dr. Márcio terminou de dizer. É a questão da profissionalização, e a profissionalização só vem, companheiros, se efetivamente nós formos buscar conhecimento. Nós temos que querer saber, mas saber tudo sobre o cooperativismo. Nós temos que conhecer a nossa profissão, nós temos que conhecer a nossa entidade. Não basta eu ser só trabalhar, mas eu tenho que conhecer, porque a gestão da cooperativa é nossa. Então não dá para a gente conceber como é que eu vou gerenciar uma coisa que eu não conheço. Então nós vamos ter que buscar esse conhecimento, vamos ter que se aperfeiçoar dentro da própria lei, mas acima de tudo dos princípios cooperativistas, que hoje tem 165 anos, e hoje ele está efetivamente mostrando que ele é a nossa base. Se nós entendermos e praticarmos os princípios cooperativistas, a cooperativa não tem como dar errado. Nós temos disso. E a Copseg é um exemplo disso. Hoje está claro, esse auditório está demonstrando isso, que nós temos aqui cooperativistas, pessoas que acreditam e participam da gestão dessa cooperativa. Nós temos aqui hoje a Assembleia Especial, aprovar prestação de conta, aprovar propostas de trabalho. Então, quando nós vemos um auditório desse, repleto de cooperados, é uma satisfação muito grande. É o reconhecimento
né, e uma motivação para a gente continuar esse trabalho. Para fazer justamente, pessoal, porque não é essa lei que vai simplificar as coisas. Nós agora tivemos recentemente, essa semana, o Ministério Público, órgão fiscalizador. Só para vocês terem uma ideia, se a gente não estiver preparado, eles vão continuar querendo atropelar a gente. E agora que nós, como eu estou dizendo para você, nós temos uma profissão, nós temos que valorizar essa profissão e defender essa profissão. O Ministério Público solta um edital proibindo o cooperativo participar de licitação. Como é que o órgão fiscalizador solta uma lei contrária à própria lei? Então vocês vejam que não é uma questão, eu digo assim, nem, pode ser nem por má fé, mas eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. Eu não acredito que a pessoa, o Ministério, a pessoa que é responsável pela licitação, solte um edital dessa forma, se não for por desconhecimento. Então cabe a nós, né, mostrar a funcionalidade da cooperativa, mostrar a questão da legalidade e fazer realmente, fazer com que esse cooperativismo venha funcionar. Nós temos que ter muito cuidado, porque a pressão é muito forte. Nós, a partir dessa lei, quando eu digo reconhecimento da profissionalização, pessoal, ela traz um fator que pode começar a modificar o ordenamento jurídico quando estamos falando da área de trabalho no Brasil. Hoje o Estado tem uma estrutura monstruosa para cuidar de trabalho. E no momento que for fortalecendo a profissão cooperativismo, essa questão do trabalho vai enfraquecendo. As pessoas vão vendo que é muito mais negócio ele participar do empreendimento, aonde a gestão é dele, a administração é dele, do que ser um funcionário de carteira assinada. E isso nós estamos vendo aqui nesse auditório hoje. Muita gente aqui, com certeza, não tem mais nenhuma vontade de ter sua carteira assinada, porque ela tem que muito mais benefício do que a própria carteira assinada. Nós temos a cooperativa hoje que efetivamente aplica o cooperativismo. E isso vai passar a ser um exemplo. E esse exemplo pode seguir para outras cooperativas e começar a praticar isso aqui e vai enfraquecendo essa estrutura chamada hoje de judiciário do trabalho. Então, são coisas que entram num processo de transformação, mas eu só queria ressaltar isso. Dessa importância de nós estarmos vigilantes, e a vigilância maior é a aprendizagem, é a busca do conhecimento. Esse é o grande poder que nós temos. E nós sabemos que cooperativismo é agir com o outro. E como é que é agir com o outro? É tomando decisão e assumindo a responsabilidade dessa decisão. E é isso que nós estamos fazendo hoje. É isso que nós estamos exercitando isso dentro da nossa COPSEG de hoje. Nós temos uma gestão, né, participativa, aonde escuta efetivamente quem tem que ser escutado, que são seus donos. Todos os senhores e senhoras que estão aqui hoje são donos desse empreendimento, né, e que só tem a crescer. E Deus quiser, hoje nós já estamos em 22 municípios, e já nós vamos estar em todos os municípios do estado do Acre, e mostrando que é possível sim, né, uma cooperativa fazer um trabalho digno como a COPSEG está fazendo. E a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, ela sempre está vigilante para defender os interesses dos cooperados de cada cooperativa. É tanto que nós temos entrado com ação na justiça contra a comissão, a CPL, né, que é a comissão de licitação, seja de estado ou seja de qualquer município. Temos tido vitória na modificação dos editais que proíbe as cooperativas de participarem de licitação ou que exigem coisas exageradas, né? Além do que eles exigem às vezes para uma empresa comum, eles duplicam, né, as exigências para as cooperativas. Essa ação que o Emerson falou, que praticamente foi há 2 semanas atrás, o próprio Ministério Público Estadual, que deve ser o agente fiscalizador do cumprimento das leis, em seu edital de contratação de serviços, coloca lá que só quem poderia participar eram empresas terceirizadas na área de prestação de serviços e não cooperativas. Nós entramos com uma ação na Justiça e a Justiça nos garantiu uma liminar para suspender
o processo licitatório e vai ter agora um processo licitatório dentro da lei. E a fala do Renato vai ser para demonstrar por que essa luta no estado do Acre e essa luta no Brasil tem sido possível ser travada e tem sido possível nós vencermos em alguma circunstância. Ele vai demonstrar que isso é em função da nossa organização e da nossa solidariedade que nós temos enquanto cooperativista, não só no estado do Acre, mas em todo o território nacional. E aproveitar essa fala, Renato, para você, por favor, leve os nossos agradecimentos ao nosso presidente da OCB Nacional, que é o Dr. Márcio Lopes de Freitas, né, que por motivos de saúde, de outras questões de agenda, não foi possível estar aqui conosco. Ele viria para estar aqui conosco nessa Assembleia, mas designou o nosso cooperativista e companheiro Renato Nobre, que é um batalhador pelo cooperativismo, já militou no cooperativismo em alguns estados da federação, conhece, inclusive aqui no estado de Rondônia. Então é uma pessoa que conhece o cooperativismo na região amazônica, né? Mas, Renato, leva o nosso agradecimento ao Márcio, porque, para vocês terem uma ideia, pessoal, vocês que estão aqui nesse auditório, todo o trabalho que o SESCOP tem feito junto às cooperativas e todo o trabalho que a OCB do Acre tem feito junto às cooperativas, isso só foi possível e está sendo possível em função da solidariedade que as cooperativas do Sul e do Sudeste, principalmente, coordenadas pelo Dr. Márcio em nível nacional, lá em Brasília, têm enviado recursos para que a gente possa dar curso de capacitação, assessoria, consultoria, né, consultoria na área jurídica. Temos um advogado contratado, né, para o sistema aqui no Acre. Foi um dos primeiros estados da região amazônica a ter um assessor jurídico aqui nos estados, dentro dos estados da Amazônia. Então, o nosso agradecimento aqui ao Dr. Márcio, porque ele tem sido sempre muito solidário e muito sensível aos projetos que nós temos encaminhados, tanto para a OCB Nacional quanto para o SESCOP Nacional, e é em função dos recursos que tem vindo para programas específicos que tem sido possível fazermos o trabalho. E também aproveitar a oportunidade de parabenizar toda a diretoria da COPSEG, porque a COPSEG, através das ações da sua diretoria, tem feito um trabalho que tem prevenido a cooperativa de enfrentar problemas no Ministério Público do Trabalho ou nas fiscalizações feitas pela Delegacia Regional do Trabalho, né? Quero passar esses parabéns a todos os cooperados, mas especificamente à diretoria e ao Roberto, que coordena o Conselho e a diretoria da COPSEG. E também não deixar de registrar aqui, eu peço até que se levante o deputado Eduardo Farias. Levanta aí, Eduardo. O Eduardo tem sido lá na Assembleia um batalhador e um representante legítimo na defesa do cooperativismo, porque o Eduardo ele preside a frente parlamentar na Assembleia Legislativa, que é composta por 22 deputados estaduais. Então, toda vez que acontece um problema, a gente aciona o Eduardo, ou então a gente mesmo vai lá na Assembleia e fazemos um enfrentamento na defesa do cooperativismo. Então, Eduardo, parabéns a você e parabéns aos outros 22 deputados de vários partidos que têm apoiado a causa do cooperativismo. Eu vou passar a palavra aqui para o Renato, né, para não cansá-los, e ele vai dar um contexto geral, o porquê que foi possível termos uma lei nacional que trata do ordenamento jurídico das cooperativas de trabalho. Renato, é com você.